Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao Historycast. Toda semana, um novo episódio de história gravado por especialistas. Eu sou Lucas Delvin, mestrando em História pela URGS, e junto com Gabriel Giacomazzi, licenciado em História também pela URGS, e Kelvin Silva, mestrando em História pela PUC-RS, apresentamos e editamos o Historycast. Hoje, Leonardo Kurtz vai nos falar sobre Enuma Elis, o mito de criação babilônico. Mas antes, não esqueça de dar like no vídeo caso esteja vendo pelo YouTube ou no áudio caso esteja vendo pelo Spotify. Sem mais delongas, passo a palavra para o convidado. Bom dia, pois serve para manhã, tarde e noite. Meu nome é Leonardo Kurtz e sou bacharel em História pela PUC-RS. Agradeço muito pela equipe do Historycast possibilitar essa oportunidade de difusão de conhecimento. A minha monografia ela foi sobre religião e astrologia suméria, portanto na área dos estudos do Antigo Oriente Próximo, especificamente Mesopotâmia. O episódio de hoje ele vai tratar do mito de criação babilônico Enuma Elish, ou, em português, Quando no Alto. Não somente vamos tratar da narrativa, mas também de aspectos da religião da Mesopotâmia, que vão ser comentados a partir dos trechos que eu vou ir trazendo. Primeiro aspecto que é interessante colocar é a natureza da fonte. O mito ele é composto por 7 tábuas de argila, com cerca de 1000 linhas, e cada uma dessas tábuas tem um pouco mais de 100 linhas. Ele está praticamente completo, com exceção de uma lacuna na tábua 5. O documento ele foi inicialmente descoberto em 1849 por Austin Layard na biblioteca de Assurbanipal, em Nínive, que hoje é Mossul, no Iraque. Antigamente, essa era a região da chamada Assíria, no norte da Babilônia. A obra ela vai ser publicada muito tempo depois, em 1876, por George Smith, que foi um famoso tradutor de diferentes línguas antigas na região. Bem, uma pergunta que pode surgir quanto a essa origem da fonte é, se o mito era babilônico, por que ele foi achado na Síria? Basicamente, o rei Assurbanipal ele foi muito famoso por ser um acumulador que tinha muitos recursos à sua mão. Então, ele basicamente, no seu reinado, ele fez com que o aparato burocrático do seu reino buscasse uma variedade de textos da Síria até a Suméria. E não somente textos literários, mas também amplamente de caráter religioso, desde a previsão através de presságios, ou mesmo de gramáticas, dicionários, fórmulas matemáticas, uma real variedade de textos foram buscados no seu reinado, que ajudou a fazer uma biblioteca enorme, que é basicamente a fonte da maioria dos documentos escritos que ainda temos. Bem, acredita-se que o documento ele pertence ao primeiro milênio antes de Cristo, por volta do ano de 1100. Porém, a obra ela apresenta elementos narrativos de documentos muito mais antigos. Por exemplo, uma versão acádia, que data do segundo milênio. Nesse sentido, a obra ela nos ajuda a compreender aspectos que são mais antigos do que a sua construção. E isso é uma constante no estudo em geral do Antigo Oriente Próximo, que às vezes nós não temos as fontes para responder as perguntas do recorte cronológico que a gente propõe. Em muitos casos a gente acaba tendo que transbordar o nosso recorte. E basicamente essa é uma possível função que o historiador pode dar para esses documentos mais contemporâneos. Achar o passado a partir deles. Bem, qual seria o objetivo da obra na época? O mito de criação ele era provavelmente cantado ou declamado no Festival do Ano Novo Babilônico. É um festival que era muito comum na região da Mesopotâmia, não somente da Babilônia, comemorar o Ano Novo. E antes mesmo dele ser uma narrativa sobre a cosmogonia e a teogonia, ou seja, a criação do cosmos e a criação dos deuses, ele tinha uma forte intenção de explicar e disseminar a elevação do deus Marduk perante os demais deuses da Mesopotâmia. Então, antes de ser uma narrativa de criação, é também muito mais provável ser inclinada à elevação desse deus perante outros, deus Marduk. Inclusive, Marduk é um deus muito recente, historicamente. Especialmente se a gente levar em conta que os esboços, digamos assim, dos principais deuses do panteão mesopotâmico, eles datam do 5º e 4º milênio.
quando Marduk ele pertence somente ao segundo milênio. E o surgimento desse deus ele é acompanhado da ascensão da Babilônia como potência regional. Ou seja, nada é por acaso, né? Além disso, a obra muito provavelmente foi inspirada em textos sumérios, ou seja, muito mais antigos, datando do terceiro milênio, que foram os primeiros a narrar a criação do universo, a criação dos deuses. E tanto que a versão suméria, digamos assim, do mesmo mito, ela nem narra o Marduk, obviamente, e ela tem o deus Enki como a estrela da narrativa, junto com a poderosa deusa Inanna, que é uma deusa que foi muito popular na Suméria, Acádia e Assíria, principalmente. Bem, quanto à narrativa, ela pode ser dividida em duas partes. A gente pode dividir a primeira como uma rápida narrativa de como o universo ele é criado, e a segunda parte é bem mais longa, que narra como os deuses eles são criados. E é ao longo dessa segunda parte que Marduk é apresentado na narrativa e vai assumindo a liderança no mito. Bem, vamos à narrativa, não? Então, o primeiro trecho dela, a primeira estrofe. Quando no alto não se nomeava o céu e embaixo a terra não tinha nome, do oceano primordial, Apsu, seu pai, e da tumultuosa Tiamat, a mãe de todos, suas águas se fundiam em uma só. E nenhum campo estava formado, nem pântanos eram vistos, quando nenhum dos deuses tinha chamado à existência. Bem, basicamente o primeiro verso da estrofe, ela dá um nome que nós temos para a obra. Quando no alto, Enuma Elish. Digamos assim, na época a obra não tinha um nome. Foi colocado posteriormente pelos historiadores. Bem, vamos observar um pouquinho acerca desse trecho. Basicamente, ele narra sobre um caos aquático, no qual o poder da água potável do subsolo, Apsu, era misturado ao poder da água salgada do mar, a Tiamat. Não havia mais nada, nenhuma outra forma, nem mesmo a ideia do céu ou da terra, pântanos ou mesmo deuses. E é nesse ponto que é importantíssimo de ressaltar um cuidado que a gente tem que ter quanto aos deuses e a esses primeiros seres mesopotâmicos, é que Tiamat e Apsu não são deuses. Eles são basicamente poderes latentes. Os deuses mesopotâmicos eles eram imanentes. Por exemplo, Sol, em sumério, é Utu. E quando a gente fala Utu, se faz referência ao Sol e ao mesmo tempo ao deus Utu. Não existe uma separação. Então, se você fosse um mesopotâmico, não haveria forma de falar Sol sem evocar a imanência do deus, que era o Sol. Nesse sentido, quando a gente fala Tiamat ou Apsu, é como se a gente simplesmente falasse mar e água subterrânea. E é por essa razão que o nome e o ato de nomear eram ações marcadas pela magia na Mesopotâmia. Inclusive, os nomes próprios das pessoas eram derivados de nomes divinos. O João mesopotâmico poderia ser o abençoado por An, e a Maria mesopotâmica poderia ser a força de Inanna. Dessas águas primordiais, dessa mistura, vão surgir dois pares de deuses, Lamu e Lahamu. Esses nomes eles sugerem que eles seriam o lodo que é possível encontrar no fundo de formações aquáticas, né? Desde o mar até os rios principalmente. Em um segundo momento vai surgir o segundo par, que é Anshar e Kishar, que fizeram nascer, da união deles, Anu, o deus céu. Anu, que é o deus céu, ele vai gerar Nudimud, que em acádio é Enki e em sumério Ea, que é basicamente o deus das águas em movimento, dos rios e dos pântanos. E esta origem dessa água primordial, fazendo surgir esses deuses, ela pode se conectar com prováveis observações que os mesopotâmicos faziam acerca da natureza à sua volta. Ao norte, por exemplo, os rios Eufrate e Tigre nasciam com água doce, até eles chegarem ao Golfo Pérsico, com águas salgadas. E no meio desse processo fluvial, se acumulava o lodo, ou material orgânico, que formavam as novas terras e ilhotas. E interessante apontar que o termo nascimento não é tão utilizado, é mais conectado à intenção de criar. Então esses deuses não necessariamente eles assumem papéis paternos, mas eles não necessariamente se envolveram em relações para criar esses deuses. É muito mais uma questão do poder de criação do que através de uma relação sexual criar o outro deus. Bem, vamos para o segundo momento dessa história. Para os que conhecem a mitologia grega, alguns elementos narrativos eles se assemelham, de forma talvez casual. Os deuses nascidos dos dois poderes primordiais, água do subsolo e água salgada, eles irão causar uma teomaquia, uma batalha entre os deuses.
E considera-se que essa batalha era formada pela força dinâmica dos deuses jovens, desses deuses que nasceram, contra as forças da inércia, que são os poderes primordiais, Apsu e Tiamat. O conflito ele aparece na obra, em um primeiro momento, com esses deuses jovens dançando, fazendo barulho, em frente aos poderes antigos. E Apsu ele não consegue impedir que eles façam isso, e a Tiamat, mesmo achando que esses deuses eram barulhentos, ela suportava o incômodo que eles faziam. Entretanto, o Apsu ele se torna extremamente incomodado com esse jeito desses deuses jovens. E ele vai chegar na Tiamat e vai conversar com ela. E ele vai dizer: seus jeitos se tornaram motivo de incômodo para mim. Não me é permitido descansar de dia e dormir à noite. Deixe-me aboli-los. Deixe-me esmagar em pedaços seu costume. Que a paz reine novamente. Poderemos dormir. Porém, a Tiamat ela ficou extremamente incomodada com a fala de Apsu e, muito irritada, ela grita ao seu marido: como poderíamos destruir aquilo que nós levamos à criação? Mesmo que seus jeitos tragam incômodo, vamos suportá-los em maioria. E mesmo com a oposição de Tiamat, um ajudante de Apsu o clama para tomar ação. E ele é assim convencido. E Apsu vai partir para essa ação violenta contra esses novos deuses. E quando esses deuses descobrem essa intenção destrutiva, eles ficam em confusão, em desespero, até que Enki, o deus das águas em movimento, sabiamente ele vai recitar um encantamento para fazer Apsu dormir. E enquanto Apsu dormia, o Enki ele vai pegar a coroa do seu pai, basicamente, desse seu criador, vai pegar a sua coroa e o seu manto de raios. Por fim, vai matar Apsu. Dessa forma em que ele estabelece o seu próprio controle desse universo primordial. E ele também estabelece o primeiro templo, que, inclusive, é importante ressaltar que em línguas mesopotâmicas, templo é casa. Então, quando nós dizemos que ele vai criar o seu templo, ele vai criar a sua casa, nesse universo primordial. O momento 3, ele é um momento de relativa paz, que é quando Enki está em seu templo, ele vai ter uma esposa chamada Damkina, e a união deles vai fazer surgir Marduk. Marduk se mostra uma criança extremamente talentosa e poderosa, que vai crescer muito rapidamente. E An, que é o deus céu, avô de Marduk, ele vai criar a partir dos ventos, que é o seu poder, uma espécie de brinquedo, que quando Marduk ele brinca, ele incomoda os outros deuses, porque ele basicamente vai criando tempestades conforme ele brinca. Os deuses extremamente irritados com esse novo brinquedo, causador de tempestades, eles vão planejar maldades, eles vão planejar retirar Marduk e Enki dessa posição de poder que ele se encontrava. E eles vão fazer essa conspiração com a Tiamat, que ainda estava viva, só que sem o seu marido Apsu. Para que eles conseguissem o apoio de Tiamat, eles vão irritar ela. Vão irritar falando que ela foi traidora de seu marido, que ela não deu suporte à causa dele. E nessa raiva da Tiamat, ela vai criar um exército de criaturas, entre elas dragões e serpentes. Enki, sabendo dessa iniciativa de deuses em conspiração, ele vai ao seu pai An para pedir ajuda. Só que o Enki ele falha em 3 tentativas para subjugar Tiamat. An, sabendo que Enki é incapaz de fazer frente à tarefa, ele vai colocar Marduk, seu neto, para essa tarefa. Ou seja, eliminar Tiamat, eliminar essa ameaça. E Marduk aceita a missão com uma condição: se hei de ser seu campeão, então se reúnam em assembleia e proclamem a minha supremacia. Desta forma, tudo o que eu declarar não será alterado. Então, seu avô An, ele chama a Assembleia dos Deuses e funda a ideia de rei, basicamente. É muito interessante esse ponto da fundação da ideia de rei, porque ele explica como que se originava o poder. E, em geral, os reis mesopotâmicos, eles eram reis apenas porque eles recebiam o poder de deuses que o confiavam, como se fosse um decreto de serviço. Então, na Suméria, por exemplo, antes do surgimento do Império Acádio, em 2334, os Lugaus, rei em sumério, eles eram eleitos por uma espécie de assembleia de sacerdotes, e eles eram submetidos a um constante julgamento, pois se eles se desviassem do digno serviço aos deuses e aos súditos, eles poderiam ser destituídos. Então, esse mito ele também dá razão à forma como as instituições trabalhavam na Mesopotâmia. Vamos voltar à nossa narrativa. Como teste, os deuses eles pedem que Marduk criasse e destruísse e recriasse novamente uma constelação. E assim o fez, provando que ele era digno da tarefa.
de derrotar Tiamat. E assim ele o faz, ele se retira da Assembleia e elimina a deusa. Após a vitória de Marduk, ele vai reorganizar alguns aspectos do cosmos. E ele vai criar constelações, ele vai organizar o calendário e ele vai instruir de que forma o Tu e Nana, Sol e Lua, vão ficar no céu. Quanto tempo o Sol vai ficar no céu, quando o Sol vai se pôr, quando a Lua vai surgir. Ele vai instruir esses corpos celestes a como se comportar. E com o corpo da Tiamat, ele vai fazer algumas formações geográficas. Entre elas, dos olhos desse poder primordial, ele vai criar o Tigre e o Eufrates. Com o rabo da Tiamat, ele vai fazer a Via Láctea. E com a virilha dela, ele vai criar o suporte para o céu. Após o seu triunfo, ele vai receber um título dos deuses, Lugal-Dimer Ankiah, que é basicamente rei de todos os deuses. E é nesse momento que os humanos eles vão entrar nessa história. O que acontece? Marduk ele vai colocar que os deuses que entraram na conspiração da Tiamat, que eles fizessem serviços. E um desses serviços era prestar homenagens, oferendas e construir templos para os deuses que eram seus superiores. Entretanto, esses deuses que fizeram a conspiração, eles se mostram muito humildes, eles aceitam a tarefa com humildade. E isso move o coração de Marduk. E ele decide outra via. Ele vai fazer o quê? Ele vai criar os seres humanos. Então, ao invés de colocar esses deuses para trabalhar a seu serviço, de forma como um trabalho manual, os seres humanos eles vão ser criados para dois fins. Para construir as moradas dos deuses, seus templos, e para servir aos deuses, fazendo as oferendas, por exemplo. E esses deuses que não têm mais que fazer trabalhos manuais, eles vão se voltar completamente aos serviços burocráticos administrativos. Então, basicamente, o céu, comunidade de deuses, era também, de certa forma, um reino. E esse reino ele seria espelhado na Babilônia, através do rei babilônico e seu corpo de sacerdotes, burocratas. Bem, interessante também que os seres humanos eles seriam feitos a partir da argila, do barro, que é extremamente semelhante à narrativa bíblica, não? Bem, ao final vai acontecer um banquete comemorativo com a assembleia formada por os deuses mais poderosos. E assim Marduk ele se torna oficialmente rei dos deuses. E o poema, por fim, ele vai anunciar os 50 nomes de Marduk, que é basicamente uma coisa que acontecia nas cerimônias, nas festividades babilônicas de Ano Novo, que traziam à tona as características e os poderes desse deus, aumentando a sua exaltação. Bem, muito obrigado por ouvir esse episódio e tenham um Mu Egalá, um ano de prosperidade e abundância em Suméria. Esse foi o 19º episódio do Storycast. Se gostou, compartilhe em suas redes sociais e siga-nos. Dessa forma, você estará compartilhando conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. No próximo episódio, faremos uma live com o coletivo Runa, na qual abordaremos as danças do mundo árabe em perspectiva histórica. Muito obrigado por ouvir o Storycast.